E o Facebook está querendo boicotar a gente, mas seremos resistência. Estamos, estamos tentando novamente fazer essa live. A gente está querendo fazer uma live sobre sexualidade e autismo, que é algo super relevante, é um tema que é pouco discutido na academia, que inclusive nós autistas temos muita dificuldade. Inclusive tem um detalhe importante sobre sexualidade em autismos e vida adulta, e autismo na vida adulta. Eu vou chamar novamente o Rodrigo, e acho que agora vai. Acho que agora foi. Tá me ouvindo normal? Sim. Ah, eu também tô te vendo e tô te ouvindo. Graças a Deus, foi. Uhum. Então vamos começar lá do início, que a gente não conseguiu desenvolver muita coisa, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Mas se apresente aí pro pessoal, Rodrigo. Rodrigo Tramonte, 40 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Por aí. Sou formado em artes plásticas pela UDESC. Estou fazendo uma pós-graduação em Direito da Pessoa com Deficiência pela CBI of Miami. Eu trabalho como desenhista desde 2003. E eu também sou um caso de uma pessoa que está no espectro. Também sou autista, só que meu caso é de diagnóstico tardio. Só descobri minha condição aos 30 anos. Então, contando um pouco mais da minha história. Eu sabia desde pequeno, desde criança, que eu era diferente da maioria das pessoas que eu tenho convivido. Inclusive, eu tenho duas irmãs mais novas, que elas não estão dentro do espectro. Peraí. Melhor desligar teu fone, ô Jonas, porque tá dando aí o delay do som. Isso, perfeito. Daí quando tu começar a falar, tu liga. Então, contando minha Ótimo. história, eu descobri, eu sabia desde pequeno que a minha forma de me comunicar, de me relacionar com as pessoas era bem diferente da maioria. Por exemplo, eu tenho duas irmãs mais novas e o comportamento delas era totalmente diferente do meu. Elas já saíam bastante com as amigas, chamavam as amigas para vir em casa. E eu sempre preferi fazer as coisas sozinho, sempre preferi passar a maior parte do tempo me divertindo sozinho. Geralmente com televisão, com videogame, com quadrinhos. Inclusive tem uma coleção até hoje, né? Eu sempre fui bem apegado a livros, a revistas, a objetos, né? Sempre gostei de fazer coleção de algumas coisas. Sempre fui bem ciumento com as minhas coisas. Foi, mas. Eu também Uhum. entendo bastante, porque eu também sempre fui assim. Né? Então, até para quem não me conhece, aí agora a câmera desfocou. Mas agora eu tô te ouvindo melhor. Agora não tá mais travando teu vídeo. Agora sim, melhorou. Que a minha câmera, às vezes ela foca, às vezes ela desfoca, ela tem uma vida Entendi. própria. Uhum. Né? A gente não pode contestar a minha câmera. Eu dependo da benevolência dela, na verdade. Ai, ai. Acontece. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Jonas, eu também sou autista. Eu recebi o diagnóstico mais cedo, até porque eu também sou mais novo que você, Rodrigo. Eu tenho 25 anos, eu recebi o diagnóstico com cerca de 20 anos. Também Ah, foi tá. tardio o diagnóstico. É isso que eu tinha, Mas estava em dúvida. como? É isso que eu estava em dúvida, se o teu diagnóstico também foi tardio. Sim, eu, assim, as primeiras investigações começaram quando eu tinha 18 anos de idade. E o diagnóstico mesmo veio lá com uns 20 anos, sabe? E há pouco Uhum. tempo, assim, que eu tô começando a me interessar mais pelo autismo. Inclusive, o autismo tem sido um dos meus hiperfocos ultimamente. É,
mas sempre foi muito tardio, assim, né? As intervenções e tudo mais. Desde criança também vivi em terapia, por milhões de coisas. Eu era um menino que era um problema dentro da sala de aula, só que eu não era um menino bagunceiro. Eu Eu, na verdade, também, eu odiava bagunça, eu odiava a gente gritando de um lado pro outro, eu achava aquilo sem também, sentido nenhum. eu Mas também. só que eu contestava os professores. Os professores ficavam malucos comigo. Porque eu lia, tipo, eu lia o que estava no livro, eu li o que os professores passavam. Eu era o típico CDF, assim, sabe? O menino nerd, assim. Só que eu também tinha bem poucos amigos, assim. E nem é porque eu não queria, é porque eu realmente nem sabia como me relacionar, sabe? Eu também. Ah, minha vida na escola foi bem parecida, né? Eu tinha bastante dificuldade para me relacionar aí com os colegas da mesma idade, mas professores eu conseguia falar melhor. Eu até tinha amizade com alguns professores, assim, com poucos, mas eu Eu com também. alguns. Só que eu contestava muito, assim, eu batia muito de frente, principalmente com as regras e É, então eu tinha que entender o motivo da regra para daí eu realmente acatar ela, sabe? eu Se para mim também. não fazia sentido, eu não fazia. Eu tipo, não tava nem aí. Não. Esse era o meu problema, assim, sabe? Eu era esse menino meio rebelde, assim, de Também. questionar, de contestar, de mas assim, a questão de bagunça na escola nunca foi assim. Na adolescência, que daí quando a gente começa a perceber um pouco da sexualidade, eu tive todo esse desenvolvimento sexual na adolescência, mas com uma dificuldade muito grande na parte social, né? De interagir com as pessoas e tudo mais. E eu também era uma criança gay, né? Uhum, Fui um adolescente, sou um adulto gay. Então também tem o atravessamento da homofobia, né? Eu uhum, fui me assumir como gay, assim, as pessoas souberam que eu era gay a partir dos 15 anos de idade, fazem 10 anos. E E aí eu comecei a me interessar um pouco mais por movimentos sociais, mas foi com uns 20 anos de idade, assim, que eu me inseri nos movimentos sociais como um todo, né? Eu comecei a construir primeiro construir um movimento LGBT na cidade que eu morava, em Jaraguá do Sul, e comecei a me interessar cada vez mais por movimento social, entrei no movimento estudantil, e aí me filiei ao Partido Comunista do Brasil, né, que eu sou filiado e pelo qual sou uhum, candidato hoje. Me filiei à União da Juventude Socialista também, né, que é a entidade de juventude que eu participo há uns 4 ou 5 anos. Eu me filiei em 2015, há uns 4 anos e meio, porque vai fazer, vai fazer 5 agora no final de outubro. E, e é isso, assim. Então, a minha toda a minha construção de subjetividade ela se atravessa por duas questões, né? Primeiro pela questão do próprio autismo, e a questão neurológica, neuropsicológica que o autismo traz, e a questão da própria orientação sexual, né? Que diverge da normativa. uhum. É. Aí no Mas caso o preconceito já é bem mais intenso. a questão da opressão, sim, né? Tem uma questão, né, que se atravessa ali, né? É. Eu não sei como é que foi a adolescência para você e assim, pessoal, a live é interativa, então se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, coloquem nos Isso, comentários. isso. A gente vai conversando juntos e depois também a gente vai fazer uma sessão de perguntas. Então, Hum, deixa eu ver, daqui uns 30 minutos mais ou menos, a gente né? Se alguém quiser fazer perguntas, a gente vai colocar a pessoa na live, vai conversar e depois a gente chama o Rodrigo de novo e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. Então a ideia é para ser uma coisa mais interativa mesmo. Já que, né, questão da pandemia, a gente está no virtual, então vamos explorar esse ambiente. isso. Continuando lá, uma coisa que eu estava falando na outra transmissão, uma situação bem frequente comigo é que, pô, quando eu tentava me comunicar com as pessoas,
geralmente elas acabavam entendendo o contrário do que eu queria dizer. Pô, passei a maior parte da adolescência, da infância também, e do começo da idade adulta, com as pessoas me chamando de grosseiro, de mal educado, de sem noção, de Ai, inconveniente. ai, mas às vezes eu tenho esses problemas, assim, às vezes eu sou meio grosseiro sem querer com as pessoas, porque eu sou muito direto, assim. E daí, às É, vezes, eu tem falo isso. umas coisas e eu fico tipo, ops. É sincericídio, né? É, a gente tem muito essa característica de ser muito direto, né? E Uhum. como muita gente da minha família diz, assim, é que eu não faço cerimônia. Eu nunca entendi muito bem essa palavra, mas, tipo, o sentido dessa palavra. Mas, enfim, acho que significa, tipo, não entender essas entrelinhas, assim. Eu fui aprender a flertar com meninos lá pelos 20 anos também, assim. Eu era muito péssimo, assim. Eu tentava flertar com os meninos, eu era muito péssimo. E, e tipo, foi no movimento estudantil que eu comecei a entender mais essa dinâmica da comunicação em si, sabe? Uhum. Ah, eu já. É, eu confesso assim que antes dos 30 anos eu praticamente quase não tive, assim, uma vida sexual ativa. Porque eu só comecei a me interessar em beijar na boca, em arrumar a primeira namorada quando eu tava lá com 16, 17. O desenvolvimento nessa parte já foi mais tardio também. No começo da adolescência eu ainda queria fazer as coisas da infância. É, lá nos 14, 15, eu ainda queria ver desenho, queria ver Cartoon Network, queria jogar videogame, né? Uma coisa mais da adolescência mesmo, né? É, mas aí quando eu comecei a me interessar por isso, os colegas já estavam com a cabeça lá no vestibular, na faculdade. Pô, e quando eu entrei na faculdade, né, uns 2 anos depois, quando eu entrei na faculdade, o meu curso não tinha tanta gente da minha idade. Meu curso tinha gente, sim, de várias cidades misturadas. Já tinha bastante gente casada e com filho, alguns até né, com netos, né, na minha turma. Aí, entre os colegas do meu curso mesmo, eu não consegui desenvolver tanto essa parte da socialização. E tem essa questão também, né? Apesar dessa minha dificuldade para me comunicar, eu sempre mostrei desde cedo esse talento com desenho, com artes. E a maioria das pessoas que me conhecia já pensava assim, né? Pô, o Rodrigo desenha tão bem, né? Tem tanta facilidade para fazer uma coisa que eu acho difícil. Então ele não precisa aprender habilidade social para ser feliz. Pô, se o Rodrigo tem esse dom, né? Não precisa de habilidade social. Isso é o que as pessoas pensavam de você? É, que toda vez que elas me viam, né? Toda vez que elas olhavam para mim, eu tava rabiscando alguma coisa, né? É, antes de existir celular, antes de existir tablet, pô, eu ficava rabiscando, assim, pra. Até era de uma forma assim de Steam, uma forma de movimento repetitivo para controlar a ansiedade um pouco. Só que as pessoas iam lá, a qualidade dos desenhos que saiu, ficava assim de queixo caído, ficava Olha, deslumbrado. eu até tenho bastante facilidade com desenho, assim, tanto que eu fiz arquitetura e urbanismo. Fiz 3 anos de arquitetura. Inclusive, quero dar um beijo para chapa que ganhou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Foi a chapa 2, uma chapa repleta de mulheres maravilhosas. E uma professora estava compondo a chapa, que é a Fálida, e ela era incrível, assim, eu adorava ela. E, e assim, eu tinha muita facilidade com desenho, mas a parte também de comunicação sempre foi muito péssimo. Uhum, Mas eu nunca consegui desenhar, por exemplo, pessoas, animais. Era sempre paisagem ou natureza morta, ou desenhos abstratos, assim, sabe? sim. Mas eu fazia muito, muito desenho, assim. Eu Uhum. até tenho um quadro, não sei se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá. Aqui, eu não sei se vocês conseguem dar uma olhada, mas aquele quadro ali, eu pintei Hum. com 5 anos de idade.
Sim, em tinta, bem tinta caprichado, sobre, detalhado. tinta sobre óleo, tinta óleo sobre tela. Uhum. Então eu tinha bastante dessas coisas, assim, eu adorava desenho, adorava fazer essas coisas, mas eu também me comunicava muito péssimo, assim, sabe? E aí eu comecei a me interessar cada vez mais, é, comecei a me interessar a partir dos movimentos sociais, que eu comecei a me interessar e entender um pouco mais a dinâmica social. E daí eu conseguia flertar com os meninos, conseguia conversar com eles e tudo mais, assim. Mas o meu primeiro namoro foi ano passado. O meu primeiro namorado eu tive com 24 anos, assim, sabe? Eu também. Primeira namorada que eu tive foi só com 22. E ela era de outra cidade e eu conheci pela internet. Num grupo lá de fãs de dubladores. Hum. Eu cheguei a ter um namoradinho de internet quando eu tinha 15 anos, mas a gente nunca se viu, assim, né? Um namoro mesmo, assim, de, de se ver, de conversar bastante, de conhecer realmente a pessoa, de assumir para todo mundo e tal, foi a partir do ano passado, né? E são duas coisas que influenciaram, né? Primeiro, o fato de eu sair de casa, então, porque né, dentro da casa, né, dentro da minha casa era muito difícil isso, por conta da homofobia dentro da família. E eu, assim, o próprio se interessar e saber como conversar com os meninos era muito difícil, né? Uhum. Até o Daniel aqui falou que né, tem 40 anos e nunca conseguiu que uma menina desse chance para ele. Mas, Daniel, não desista. O processo de comunicação é tipo andar de bicicleta, sabe? Tipo, se comunicando. Tentar ver o que está acontecendo aí. O caso é esse também, né, Jonas? É, o flerte entre o pessoal da comunidade LGBT é diferente do flerte entre os héteros, né? Porque tem a questão aí da diferença entre o homem e a mulher. Que a mulher já a mulher hétero ela já se comunica mais. Não chega no cara e já fala, ó, me beija, ó, vamos ficar juntos, vamos sair. Ainda tem muito essa questão cultural de que o homem é que tem que ser Sim, aquele que toma iniciativa. É por isso também, né, Jonas, que tanto o homem autista vir, tanto o autista hétero, tá, tanto o homem hétero autista chega virgem à idade adulta, né? Porque eles têm, por causa dessa dificuldade aí na teoria da mente, né? Essa questão aí de entender as sutilezas da comunicação social. É é até uma coisa que. verdade. É verdade, assim. Eu sei que, tipo, eu não sei como é flertar com uma mulher, porque eu nunca, eu nunca nem tive interesse. É Eu que, era pois criança bem é. viadinha mesmo, assim, sabe? Tipo, nunca nem queria ver, nunca pensei, assim, que um dia eu iria me casar com alguma mulher, assim. Eu sempre pensava aquilo muito, ai, meu Deus, isso não é pra mim. É, mas eu sei que, tipo, pelo menos entre os homens gays, eu não posso falar, tipo, pelas outras letras, porque eu não sou das outras letras, mas entre os homens Sim. gays e bissexuais, eu sei que, tipo, é muito mais fácil essa comunicação, assim, às vezes ela é muito mais direta. Até pela Uhum. própria ideia cultural de que o homem não consegue se comunicar pela sutileza, sabe? E ele é um Sim. pouco mais direto e tudo mais. Então também tem esse atravessamento cultural, assim, né? E eu acredito que por conta dessa questão cultural, inclusive é muito reprimido, né? Uma mulher que tem uma sexualidade aflorada e que se comunique diretamente com homens, né? Ela é vista sempre como a pessoa vulgar, vagabunda, essas coisas assim que são É horríveis, bem sabe? isso. Uhum. Infelizmente tem isso. Daí, às vezes, para o homem autista que tem uma dificuldade, já tem a dificuldade da comunicação, né? Então, às vezes, vai acabar soando muito grosseiro, ou então a pessoa vai simplesmente fazer, tipo, vai ficar esperando a menina chegar e a menina não É. vem. Isso é uma coisa que também me agonia, mesmo com homem. Assim, quando eu espero, Uhum. quando acontece de tipo, ai, estou conhecendo um menino, aí ele espera eu chegar e eu espero ele chegar e ninguém chega, eu fico amado. Tipo,
Isso me incomoda bastante também, sabe? Ficar esperando, ficar nesse silêncio interminável, assim, né? De eu não vou, a pessoa não vem, e daí eu fico, tipo, perdido, assim, na própria relação, sabe? Uhum. É, só como fazendo comentário aí também, né? Agora que tu falou. Ah, eu recebi mais cantada de homem gay do que de mulher na minha vida. É, É, tiveram. pois é. Não, homem gay, né? Homem LGBT, né? É, eu tô. Outra coisa também sobre a minha história, já adiantando um pouco. Então, eu só descobri. Confesso sim que só entrar no ativismo que mudou minha concepção mudou minha visão de mundo. Porque eu também tinha alguns desses preconceitos aí que a sociedade tem. Antes eu descobri que eu sou parte de uma. Eu sou parte de um grupo que é alvo de preconceito, né? Por exemplo, né, o meu hiperfoco, né? É, para quem não sabe, hiperfoco é aquele interesse muito intenso em algum assunto que o autista costuma ter. Meu hiperfoco sempre foi em TV, cinema, quadrinhos, né? Em videogame, cultura nerd no geral. Pô, a maioria das narrativas da cultura nerd, né? Ainda segue esse padrão aí do macho alfa salvando do homem, o herói masculino como macho alfa, né? E a mulher como uma donzela em apuros, né? É até uma Sim, discussão que tem bastante na cultura nerd, né? No meio nerd, que é definir essa estrutura de narrativa. Que é, eu sou dos anos 80, sou dos anos 90, né? Naquele tempo ainda não se usava esse termo aí de masculinidade tóxica. Ah, sim, tem verdade. outra coisa também, né, Jonas? Só completando aqui o tema da sexualidade, o homem é o contrário, né? O homem chegar virgem aos 20, aos 30, ele fica com vergonha de falar isso abertamente. Pô, cheguei aos Ah, 20, eu nunca beijei ninguém, nunca levei uma mulher pra cama. Pô, ele fica com vergonha de falar isso pros outros. Pô, eu escondi sim, bastante tempo. Eu passei a adolescência, o começo da vida adulta, pô, escondendo que eu não tinha uma vida sexual ativa. Inclusive aquela primeira namorada que eu conheci pela internet, né? Já tinha questão da religião também, né? Ela era evangélica, católica, não lembro agora. Era daquelas que só queria depois de casar. Só que antes da gente ficar noivo, né? A gente acabou terminando. Né? Tem muita é. questão, né? Oi? Então, também tem essa questão, né, de uma sexualidade compulsória nas identidades masculinas, né, principalmente nas identidades cis masculinas, né, Uhum, de querer que o homem já não seja. Isso eu percebo muito, inclusive, dentro do meio LGBT masculino, né? De você a todo momento se cobrar que os homens gays e bissexuais tenham uma vida sexual não ativa, assim, mas quase obsessiva, assim, né? De tô pensa. saindo com três, quatro, cinco e às vezes o menino que não tem que não atende essa demanda, né? Uhum, Ele é visto como o quadrado, isso, aquilo. Às vezes, inclusive, utilizam o termo, o que é bem psicofóbico, utilizam o termo autista como pejorativo, né? Então, o menino gay, por mais que ele seja neurotípico, mas não tem essa vida. Não tem, não porque ele nem. Não porque ele precisa, porque ele de fato não quer, sabe? uhum, Então ele não tem essa vida sexual assim tão ativa. Às vezes falam pra ele que ele é autista, assim, tipo, como se não ter sexualidade necessariamente fosse um sintoma do autismo, né? Que é uma grande desinformação, né? Porque autistas podem ou não podem ter sexualidade. Isso vai, né? Pode ter uma vida, perdão, podem ou não ter uma vida sexual ativa. uhum. Sexualidade todos têm, né? Mas isso vai muito de cada pessoa, né? Assim como existem também neurotípicos que não têm essa vida sexual ativa e não, né, por nada, porque realmente eles É, não se sentem, né, ou confortável, eu acho que não é uma coisa tão necessária.
Então também tem essa sexualidade compulsória, né? De você querer que as pessoas tenham relação e tudo mais. E eu acho que para um adolescente autista é muito mais difícil entender a sexualidade. Eu acho que daí é muito importante assim o apoio dos pais e porque a própria sexualidade para neurotípicos já é um monstro de sete cabeças, assim, né? Pra gente é um Uhum, monstro de 14, assim, porque tem uhum, a questão social que a gente já não entende. Tem as próprias, as nossas canções sensoriais, né? Então, é, cada autista também tem a sua, né? A gente chama isso dentro do espectro de hiper ou hipossensibilidade sensorial. Então, alguns autistas vão ter hipersensibilidade tátil em alguma região do corpo, outros não têm naquela mesma região, outros têm é, outra, ou não tem um, enfim. Então, por exemplo, eu tenho muita hipersensibilidade tátil. Então, o também. toque, ele pode ser muito prazeroso ou muito doloroso para mim, sabe? Ele pode ser algo incrível, como ele pode ser algo, assim, sabe? De grande desprezo, assim. E eu sei que tem autistas, por exemplo, que já tem essa própria dificuldade na questão sexual pela própria sensibilidade, sabe? Uhum, Sensorial. é. Eu também tenho um pouco disso, na verdade, né? Dependendo do toque, ou eu sinto prazer ou eu sinto desconforto. Eu também. Então tem muito isso, É. assim. Mas tu falou bem aí de outra questão, né? Aqui também tem os autistas que são assexuais, que eles não sentem tanta necessidade, não sentem necessidade do ato sexual em si, né? Sim, Eu na adolescência, né? Na maior parte da adolescência, eu pelo menos sentia mais prazer lendo gibi, vendo desenho na TV, do que me relacionando com as pessoas, né? Saindo com as pessoas. Então, né, naquela fase não sentia tanta falta. Depois que eu entrei também na tem muito, faculdade, eu assim. comecei a sentir mais falta. Só que é isso, né? Eu não dominava, não entendia nada dessa parte do flerte. Porque as pessoas não sentiam necessidade de me ensinar. Na verdade, é uma coisa bem complicada, assim. Né? O próprio flerte em si, porque é uma coisa que as pessoas elas não ensinam geralmente umas para as outras e elas É, predispõem que você já sabe. Só que, é. tipo, às vezes você não sabe. Inclusive, o Uhum, flash é uma coisa que dá muito erro de comunicação, assim, com entre os certeza, neurotípicos, sabe? Entre os certeza. neurotípicos, assim, eles já têm eles volta e meia se perdem nessa comunicação do flerte, assim. Eu fico imaginando, gente, se o neurotípico vive se perdendo, imagina o autista, assim. O autista, ele nem se perde porque ele nem se encontra lá. Então, até sobre hipersensibilidade, a Aline falou ali, né, que o filho adolescente dela tem também, assim, não gosta de encostar no pênis para fazer Sim. xixi por conta da sensibilidade. Uhum, Então, tem bastante isso, assim, né? A própria, inclusive, algo que eu ia falar também em relação ao flerte, mas a saúde e educação sexual, a importância dela, dentro de casa, mas na escola também, para autistas, é a própria questão de prevenção, né? uhum, Tipo, a questão do uso de camisinha, da PrEP, da PEP, dos anticoncepcionais, do DIU, enfim, as diversas formas de prevenção de saúde sexual, né? Porque tem muito autista assim que tem uma dificuldade enorme em entender a parte da sexualidade em si, assim, o seu corpo e como uhum, o próprio corpo funciona. E aí também nem entende muito como funciona o processo da saúde sexual, né? uhum. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta aí na educação especial, no treinamento de habilidades sociais, que como tu falou, que o neurotípico, ele geralmente já, a questão do flerte, de chegar, saber a hora de começar a falar e a hora de parar de falar, o que e como falar com as pessoas, já é um negócio automático para ele.
Só que para o autista tem que ser algo explicado de uma forma mais didática. A gente costuma aprender melhor com o processo didático. A Sim, é gente, verdade. alguém chegar e explicar ao fulano, quando a gente vai falar com uma pessoa, não pode encostar muito perto, não pode já pegar no ombro, não pode já pegar na mão, né? Não pode já cumprimentar beijando na boca. Tem que dar as instruções de uma forma mais didática, de uma forma mais, digamos assim, mais gráfica, né? Mais passo a tutorial Mais lúdica, né? Até a também. Aline disse que alguns pais não ensinam a própria educação sexual porque supõem que os filhos não têm interesse. E isso é verdade, assim, isso é muito grande. Ou até mesmo no caso de pessoas LGBTs, Aline, pelo próprio preconceito, sabe? Por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal minha, assim, né? Por eu ser uma pessoa LGBT, assim, os meus pais sempre sabiam, porque sempre ficou muito óbvio. Eu não era o menino que correspondia aos padrões do que a sociedade entende como masculino. Eu sempre era um menino muito mais efeminado, que gostava de dançar muito, que gostava de, sabe, essas coisas. Então, eu era sempre, né, eu gostava muito mais desse universo dito feminino do que do masculino. E aí, assim, quando você ensina sexualidade para uma pessoa, você tem que falar de algumas coisas básicas como orientação sexual. E aí você tem que falar de diversidade sexual. Então, alguns pais têm uma dificuldade enorme, porque assim, como é que eu, que tenho preconceito contra pessoas LGBTs, vou falar sobre sexualidade com meu filho, sendo que eu vou ter que falar sobre diversidade sexual? Esse meu filho pode ser gay, pode ser bissexual, pode ser hétero, pode ser cisgênero, pode ser transgênero, pode ser muita coisa, inclusive no meio de muita coisa pode ser nada. Né? Porque a diversidade é tão grande que a não diversidade é parte da diversidade. Então, quando você vai falar de educação sexual para todas as pessoas, já tem essa dificuldade, né, na quebra dos preconceitos. Oi, Marcelo, tudo bom? Grande beijo para você. Agora acabei entrando sem querer. E aí você vai falar como... E também tem uma coisa, né, do próprio autista, assim, que acho que foi a Aline que falou. Gente, eu sou péssimo de nomes. Foi a Aline que falou. Que é assim, o meu filho com 16 anos gosta de jogar videogame, a minha filha com 16 anos ainda brinca de boneca, então não tem sexualidade. Amada, tem, inclusive está expressando no jogo do videogame, no brincar de boneca, no dançar a música pop lá que tanto gosta. Já é parte da sexualidade, isso são componentes de expressão de sexualidade, sabe? Não é? Então, porque inclusive a gente acha que sexualidade é sexo. E Uhum. não, assim, sexo faz parte da Exatamente. sexualidade. Mas entre sexualidade e sexo tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu ia comentar isso aí também, né? Isso aí é da cultura do brasileiro mesmo, né, Jonas? Achar que sexualidade é só em relação ao ato sexual, ao sexo. Quando, na verdade, é a relação da pessoa com o próprio corpo. A maioria do povo não entende que até a criança tem sexualidade, né? Criança Sim, não, e acham que criança não faz sexo, quando a mas, gente fala sobre mas tem isso, acham que a sexualidade. gente está induzindo a criança ao sexo. O que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Que nem aquela polêmica lá do kit gay, né? Ah, e sim, né? Que alguns presidentes andaram se elegendo por causa disso, né? E disseram que no Brasil não tem corrupção, desde que, né, o dinheiro esteja na cueca, no lado de trás do corpo. Daí tudo bem, daí não é corrupção. Mas enfim, eu não podia deixar de soltar meu veneno. Tá certo. Aí, mas até teve uma pessoa aqui que falou sobre a série Amor no Espectro. Uhum. Ai, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas tá Spannenberg Schmitz. Eu vou chamar de Schmitz, tá bom? Porque é o que eu consegui É a entender. Sheila, eu conheço. É lá de São Francisco. Ela é mãe de a Sheila. autista também.
Ah, eu achei que era uma outra Sheila, que também tem uma amiga minha que se chama Sheila e mora em São Francisco. Legal. Mas sobre o Amor no Espectro, é linda aquela série, eu sou Uhum, apaixonado por ela. uhum. Eu acho legal como a psicóloga lá, ela, ela ela tratou a questão da comunicação com as pessoas com autismo, sabe? Aquela série ela fez mudar meu hiperfoco de estudo, porque eu sempre quis estudar gênero e sexualidade. E agora eu tô pensando demais em estudar gênero e sexualidade em autistas. Porque eu também queria estudar autismo, sabe? Então agora estudar gênero e sexualidade em autismo é uma coisa que eu consigo conciliar, sabe? Que Esses dois ótimo, assuntos que são assim incríveis, sabe? ótimo. É uma área que carece bastante de estudo, né? Que aí, no meio autista ainda tem esse preconceito que tu falou. Muita gente, como tu falou lá na chamada da live. Muita gente ainda pensa que o autista não se interessa por sexo. Que o autista não transa. Que o autista passa a vida inteira com mentalidade de criança. Eu, por exemplo, vejo muito. Eu, por exemplo, né, da minha convivência com outros autistas, eu vejo que muita família faz festa de aniversário sei lá, de galinha pintadinha, de Peppa Pig pra filho autista com 30, 40 anos, né? Não sei se você Como já chegou se a ver isso, né, Jonas? Não, Hum? é que eu fui pro meu universo e voltei. Eu tenho esse problema de foco, assim. Ah, eu Mas o que você também, é falou comum. da galinha É aquilo que o pintadinha, pessoal acha que é esquisito, aquilo que o pessoal acha que é esquisito costuma ser normal, o normal pra gente. eu não entendi como assim. Não, aquilo que a maioria acha que é esquisito, pra gente costuma ser o normal. Ah, sim, pior que é verdade. Eu lembro, inclusive, nessa fala que você fez agora, um dos meus hiperfocos quando era criança eram morcegos. Tipo, eu ainda amo, assim, são os meus animais favoritos. Mas assim, eu era tipo, era quase obsessivo, assim, tipo, Ah, sim. eu Eu queria saber tudo assim, tudo que você imaginava. Eu pesquisava, eu ia atrás e tudo mais. Eu cheguei a escrever uma vez para pro departamento de biologia da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque parece que tinha um projeto lá de intervenção em relação a morcegos. Eu tinha uns 8 anos, eu mandei um e-mail para eles. Só que, tipo, assim, meu pai nunca foi criado no meio acadêmico, então ele também não entendeu muito, sabe? E dentro de casa eu já sofri o preconceito porque assim, já era a criança meio afeminada, né? E aí era a criança afeminada e gostava de morcego. Então pronto, né? E daí tinha a questão da religião, né? Então pronto, o garoto tá possuído pelo diabo. Levem para um exorcista. E aí eu adorava, assim. E aí tinha muito essa questão, assim, de que era esquisito, né? Porque o normal era gostar de gatinhos, cachorrinhos e no máximo tartaruga e peixe, né? É, e aí o garoto gostava de morcego, sabe? Eu tenho muito de mudar os hiperfocos, assim, eu ainda gosto bastante, às vezes dou umas lidas, umas pesquisadas, mas hoje meu foco mais é gênero e sexualidade. E tem muito essa discriminação com o autista, né? É. Até uma das coisas até uma das coisas que meio que atrapalha nessa questão do fértil, Jonas. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, uma coisa que eu achava, inclusive, né? Pô, que como tem um monte de. No meu caso, meu hiperfoco era desenho animado, né? Tipo, tinha uma época lá que eu gostava de ver o desenho dos Simpsons. Pô, se eu achasse uma menina que gosta dos Simpsons, né? Que usa camisa dos Simpsons, tem caderno dos Simpsons, tem pôster dos Simpsons, vê todos os episódios, né? Pô, eu ia conseguir conquistar ela com o meu conhecimento sobre Simpsons. Se eu tivesse uma tatuagem aqui do Bart Simpson. Só que não é assim. Só que eu descobri assim que não é o ter o conhecimento técnico sobre tal assunto que faz a pessoa se interessar sexualmente por ti. Que faz Ah, a pessoa ter vontade de ir pra cama contigo, né? De ficar de mão dada contigo. Ver um filme com teu ombro deitado no deck. Não, ver um filme contigo deitando a cabeça dela no teu ombro.
O que faz é justamente o comportamento social, a forma como você trata ela, né? O teu traquejo social, a tua postura. Só que como eu estava com a cabeça muito focada em desenho, nos meus interesses, eu não reparava nisso. Foi uma coisa que só descobri também, que eu só aprendi melhor depois do meu diagnóstico, depois dos 30. É porque tu falou Sim, aí do morcego, né? Ninguém conquista uma pessoa falando com ela sobre morcego. sim, as pessoas inclusive iam me achar muito loucas, assim, né? Se eu fosse no primeiro encontro, sabe? Sabia que das mais de 2.000 espécies detectadas de morcego só tem 3 que são hematófagas, sabe? Você dizer, menina, esse garoto é louco. E É bem isso tá, que acontece. primeiro, Chico, obrigado pelo elogio. Eu sei que eu sou lindo. Obrigado mesmo, mas obrigado mesmo. E se eu conheço autistas trans, Eu pessoalmente eu não conheço. conheço. Eu Conhece? conheço um, né? Eu conheço um que era mulher, hoje é homem, né? Assim, de acordo Ah, com então é um a homem classificação trans. biológica, né? Uma que É um homem é, trans. uma que mora em São Paulo e inclusive também trabalha com desenho, né? Grafiteiro, o Fidelis, o Coelho. Legal. Eu já ouvi, teve uma vez que eu vi um vídeo sobre um homem trans autista que estava em surto e parece que o cachorro dele conseguiu acalmar. Daí estavam falando sobre a importância da terapia com animais e tal. Mas eu sei que existem autistas trans, mas Jonas, não conheço. Os autistas que eu conheço, a É, princípio, são todos cisgêneros eu e conheço, eu vou te heterossexuais. apresentar alguns Existem até. autistas LGBTs, assim, mas eu não sei onde eles estão por aí no mundo. Eu só não tive contato com eles. E, É, o Vitor Mendonça e também. Agora você é Sofia Mendonça. Sofia Mendonça eu não conheço. É uma Vitor mulher trans Mendonça que autista? apresentava lá o Mundo Autista. Com a mãe dele, não, a dela agora, né? A Thelma Sueli. É a Ah, mulher eu do não Gomes. conheço, assim. Foi? Ele também é As trans. pessoas. Inclusive, tem uma candidata a vereadora ali em Floripa, que é a Mariana Franco, que foi a minha candidata a deputada em 2018. É a minha amiga também. Acho que você deve conhecer ela. Ai, é uma deusa, ela amo. Ela, inclusive, nesse processo de socialização, de entender o flerte, de entender o contexto, de entender né, a conversa, ela me ajudou muito, assim, porque eu lembro que, assim, uma das minhas primeiras tarefas de militante LGBT, foi organizar a Conferência Municipal LGBT lá em Jaraguá, que eu ajudei a organizar, e daí eu conheci ela na conferência. É, e, e aí teve, né, daí assim, teve a conferência estadual, que eu fui delegado para estadual, para conferência estadual. E tipo, foi ali no departamento de ciências jurídicas da UFSC, sabe? Uhum. O evento foi lindo, assim, eu conheci militante LGBT do estado todo, e foi incrível. E aí eu comecei a me aproximar muito dela, da Mariana Franco. E aí a gente começou, tipo, a conversar bastante e tal. E ela me explicou muita coisa, porque na época eu também não conhecia nada sobre o universo trans, assim. Eu era, inclusive, até reproduzia transfobia sem querer. E ela me explicou muita coisa sobre o universo trans. E aí, tipo, nossa, e depois, nesse tempo ela vive me ajudando. Então, às vezes, inclusive, quando eu tenho dúvida em algum contexto social, eu chego nela e eu digo, Mariana, o que essa pessoa quis dizer? Eu tenho alguns amigos que eu faço isso, assim. E, Uhum. inclusive, é uma coisa muito boa, assim, sabe? Para autistas que querem se relacionar, às vezes ter alguns amigos mais próximos que expliquem o contexto social, sabe? Às vezes eu faço isso, assim. Eu chego numa amiga, olha, por exemplo, assim, olha, o Rodrigo disse isso, isso, isso. O que ele está querendo dizer? Eu não entendi o que ele disse nesse contexto aqui. Aí a pessoa diz, ele está querendo falar esse tipo de coisa, é melhor você responder assim, é melhor você responder assado, sabe? É, Até o Chico perguntou se eu namoraria pessoas não autistas. Eu não tenho problema com pessoas não autistas. Na verdade, meu único namorado não era uma pessoa autista. É, e a Renata falou que o filho dela, de 5 anos, ele é autista leve, mas ela se preocupa bastante com as relações afetivas futuras.
porque as crianças reclamam da comunicação dele, né? Eu acho que, Renata, assim, seja super didática com o seu filho, assim. É uma coisa que, tipo, eu senti falta na minha adolescência, sabe? Acho que, e Também. entenda, assim, nas relações afetivas, muita coisa pode acontecer, sabe? Então, seja, assim, de cabeça super aberta, porque as polêmicas da adolescência, elas acontecem e elas vêm, né? Então, o seu filho vai acabar se interessando por meninas ou por meninos ou por ambos. O seu filho vai ter um tipo de comportamento que às vezes na tua época era visto como algo, né, ruim. Você tem que entender também a própria relação emocional que o adolescente vai ter, porque a adolescência é um momento assim de explosão de tudo, né? Então, e assim, para um autista que já tem essa dificuldade da regulação emocional, que já tem dificuldade, que já é meio ansioso, eu sei porque eu sou muito ansioso, assim. Na adolescência eu tinha uns surtos às vezes, e daí eu deixava todo mundo surtado comigo, assim. E isso vai acontecer, assim, isso pode acontecer com o seu filho, sabe? Então, é importante também que ele entenda e saiba lidar com a frustração e com a dor, porque na adolescência a gente começa a lidar com isso assim muito mais de forma mais presente, sabe, do que na infância. Porque na infância geralmente os pais, os professores, as pessoas tentam amenizar e tentam Uhum. compensar. Na adolescência, tipo, as pessoas já não fazem mais isso. Geralmente as pessoas deixam que você se vire com a sua dor sozinho, sabe? Então também é um toque para você, sabe? E para todos os pais de autistas que têm filhos adolescentes, assim. Uhum. É muito comum isso aí também, né, Jonas? A maioria dos autistas de nível mais. Nível um, nível 2, verbais, eles sofrem bastante com a depressão e a ansiedade. Índice de suicídio também entre autista adulto é bem elevado. Justamente por causa dessa compreensão aí, desse acolhimento, desse suporte na parte social. Sim, a gente, na verdade, tem uma. Assim, eu vejo que agora, nesses anos pra cá, a gente tem falado muito mais sobre autismo, assim. Mas ainda assim se foca muito no autismo infantil. É. Eu vejo uma invisibilidade no autismo adulto muito grande, assim. Tanto que nós dois somos candidatos a vereadores Uhum. e eu sei nós dois, tem um menino aqui em Araquari, que é o Marcos, e eu sei que tem uma pessoa lá no interior de São Paulo, que também é candidata. E aí eu sei de alguns pais de autistas que são candidatos, então tem o Chapecó, por exemplo, que é o presidente da AMA lá de Chapecó. Eu sei da Bahia também, em Salvador, a Marleide, que é mãe de um autista. Então, são algumas pessoas assim que estão. Até no dia 24, eu vou conversar com o pessoal sobre. Eu esqueci o nome do menino, porque eu sou péssimo de nomes. Mas eu vou conversar com uma pessoa sobre autismo na política, assim. Porque, inclusive, se tem essa ideia, né? De que autista é o garoto que fica olhando para a parede, brincando com um negócio de montar e fica falando com desenhos e não sabe fazer nada da vida, sabe? E tem gente aí que tá na política e brigando por políticas afirmativas para a população autista, né? Uhum. Por isso também que por isso que eu também resolvi entrar para política. É que logo depois da descoberta da minha condição de autista, eu comecei a fazer palestras de conscientização sobre o tema. O meu caso de diagnóstico tardio foi até principalmente por causa disso, que a própria classe médica desconhecia que o autismo tem vários tipos. Então Verdade. eu ia para psicólogo, psiquiatra, criança, né? O que eles me falavam? O Rodrigo só é muito tímido, ele é muito inteligente, né? Isso aí é só o jeito dele. Então eu resolvi começar a fazer palestra para conscientizar a população sobre o tema. Eu vi que realmente, né, já tem esse olhar aí para autista criança, para autista adolescente, mas autista adulto, né, ele ainda não é visto como cidadão, como parte da sociedade. É, é, na verdade tem
ainda se entende, né? Por exemplo, isso na faculdade de psicologia, né? E eu lembro assim, quando eu falei que eu era autista para mim, pro pessoal da minha turma, assim, o pessoal foi bem legal, o pessoal foi bem bacana e tal, sabe? Só que as pessoas elas não esperavam que uma pessoa com autismo fizesse psicologia. Porque, inclusive, se acha que que autista adora números, sabe? E eu sempre fui péssimo em matemática. Eu também. E péssimo em muita coisa, assim, sabe? Por exemplo, até a Vânia tá na live, quero mandar um grande beijo para ela. Ela trabalhou comigo, ela foi minha chefe no SAMAI. Eu era servidor público na empresa de água e esgoto lá de Jaraguá. E, tipo, essa parte de entender, de entender de entender coisas abstratas, assim, sempre foi muito difícil, sabe? E eu trabalhava no setor com ela em que eu tinha que interpretar dados que não eram ditos. Eu tinha que entender os dados. Nossa, isso era pavoroso, assim. A Uhum. Ivânia é um amor de pessoa, porque volta e meia ela dava umas surtadas comigo. E pior que ela dava certo, assim, porque eu fazia umas coisas assim que, tipo, eu não entendia, sabe? Mas. Então tem muito disso, assim. Se compreende apenas que autista vive para o mundo da matemática, assim, né? E Uhum. existem autistas em vários espaços, sabe? Inclusive discutindo temas de humanas, né? É. Como sempre foi muito meu foco, assim, sempre fui para as humanas. Uhum. Também. É bem isso, né? Outro estereótipo que tem no meio, né? Que é o contrário. Tem dois estereótipos predominantes aí no meio autista, né? Um é o do anjo azul, que é da criança autista, né? Que é inocente, que é pura, não tem maldade. Outro é do autista gênio, foi mais ou menos o meu caso. Que é um autista que sabe falar, tem algum talento em alguma área, né? Não, tem até aquela série lá de TV que tem um exemplo desse, né? Aquele Good Doctor. Daí Ah, tem isso. eu sei que um dos médicos lá é autista. Hum? Eu sei que um dos personagens lá é autista, lá nesse. O Good Doctor. É o Isso. principal da série, né? O médico autista, né? Dr. Murphy. Eu sou apaixonado pela série Atypical, sabe? E eu acho muito Ah, legal, também. porque no Atypical eles falam sobre sexualidade em autistas, né? Isso. É o Sam querendo entender essa parte do corpo dele, mas não sabendo Exato. como ele fazia, e a inabilidade social que ele tem. Eu via muitas vezes assim, sabe? Ele tentando flertar, ou ele tentando sorrir, ou ele tentando e fazendo assim de uma forma toda desajustada, e às vezes eu via gente. É o Jonas adolescente lá tentando falar com os meninos. Eu também me identifiquei bastante com a Típico, como sempre. Sim, ele é incrível, assim. E eu acho que é muito isso, assim. Quando foi aprovada a lei, aqui inclusive foi aprovada aqui em Joinville, foi aprovada a lei que proibia a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Assim, é um grande retrocesso para todo mundo, mas para nós autistas é muito mais, sabe? Uhum. Porque a escola, inclusive, é um dos espaços onde a gente começa a ter mais acesso à sexualidade. Justamente por aquilo Certeza. que acho que foi a Aline que falou, foi a Aline que falou, assim, né? Que os pais não sabem explicar sexualidade para os filhos, não entendem nem o contexto de diversidade sexual e afetividade, né? E aí não sabem explicar para os filhos. E na escola você tem esse contato e um ambiente seguro, sabe? Um ambiente onde as pessoas elas conseguem conversar, você tem aberto a discussão, em que a criança ou adolescente tem espaço para opinar, para mudar de ideia e tudo mais. E para nós autistas isso é um grande retrocesso, assim, porque inclusive nos priva o direito de entender a diversidade humana, né? E entender os nossos próprios corpos, né? A nossa sexualidade e tudo mais, assim. Uhum. Com certeza, né? Como eu Sim. disse, que muitas vezes a gente não tem essa pessoa que. Não tem essa pessoa que dá um apoio. Não tem essa pessoa que é tipo um guia da vida. Que é tipo um guia turístico, né? Ensina pra gente como que as pessoas. Como são as pessoas, como que elas se comportam, qual a melhor forma de se relacionar com elas.
Tem isso também, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de como gosta de ser tratada. Mas nem todo mundo explica como é esse jeito. Por isso que é tão Sim, difícil a interação pra gente. Então, só fazer uma observação aí. Entrou uma outra amiga nossa aí, né? Bem querida, a a Jéssica Jéssica Michel. Michels, né? Ai, ela é Michels. candidata aqui também em Joinville, uma Isso. deusa. Uhum. Incrível ela. Ela, eu acho que inclusive ela é falando da Jéssica Michels, inclusive, e Michel. assim como de outras pessoas, incluindo você, incluindo Mariana Franco, incluindo tanta gente legal, né, que estão se candidatando, é essa solidariedade com o outro, né? É tipo, Uhum. não importa se não é só a minha candidatura que importa, né? A do outro que é companheiro, que é camarada, que também, né, tem as suas pautas, é muito importante, assim. Uhum. A Jéssica, inclusive, eu acho que o movimento LGBT em Joinville não seria nada sem pessoas como a Jéssica e como tantas outras que foram pioneiras antes do movimento chegar nas minhas mãos, né? Que esse ano eu fundei a União Nacional LGBT com alguns amigos aqui, com uma galera aqui de Joinville, mas antes da UNA LGBT em Joinville, existia a Associação Arco-Íris, existia vários outros movimentos em que a Jéssica e muitas outras pessoas participaram, né? E foram fundamentais. Então, um grande beijo para a Jéssica. E, e é isso, assim, né? E voltando assim a falar de sexualidade e autismo, eu Uhum. não sei como é que você ou as outras pessoas que estão na live e são autistas, mas assim, quando eu estou começando a conversar com o menino, eu falo que eu sou autista, assim, não gosto, eu até gosto de assumir isso, até para deixar as coisas meio claras, assim, sabe? Porque às vezes a gente, eu acho que isso inclusive me ajuda bastante, porque as pessoas elas ficam muito mais é, sensíveis em me explicar esses processos de comunicação. Uhum. Eu até fazia isso logo no início. Então até fazia isso. Já contava logo no início do contato com as pessoas que eu sou autista. Só que aí, meio que, no meu caso, isso meio que acabava reforçando o preconceito. Acabava fazendo as pessoas se afastarem um pouco mais, né? Ah, Como isso eu também falei, tem isso comigo. é, que muita gente ainda pensa que autista não gosta de toque, né? Não gosta de sexo, não gosta. Muita gente ainda enxerga o autista como uma eterna criança, como eu falei. Aí tu Sim. fala, eu sou autista, já começa. Que alguns começam a te tratar como se tu fosse feito de vidro. Eu sempre uso essa metáfora, né? Por causa aí do hiperfoco em desenhos, em quadrinhos, eu consegui aprender metáfora. Você conseguiu pelos quadrinhos entender as metáforas? Isso, pelas narrativas, né? Pela Ah, leitura, pela TV. eu consegui pelo meio político, assim. Mas as pessoas também sempre me explicando, sabe? Uhum. Sempre me explicando. É, Eu nunca tive tanta gente para me explicar, né? Pelo fato do meu diagnóstico ser tardio também. Ser bem mais tardio. isso é verdade, assim. Eu sei que, tipo, para autistas que têm um diagnóstico tardio, eu já sinto dificuldade em mim, sabe? Mas para quem tem o diagnóstico mais tardio do que eu acho que a dificuldade é muito maior, assim, sabe? Uhum. E a rede de É, apoio psicossocial é muito mais difícil de se com construir. certeza. E no caso das mulheres autistas, né? O diagnóstico de mulher autista costuma ser mais tardio que o do homem autista. Porque a mulher geralmente ela consegue se adaptar melhor ao contexto social, ao convívio social, né? Consegue disfarçar melhor, né? Algum, alguns sentimentos, por causa da nossa cultura também, né? Por causa do nosso padrão cultural também. Sim, eu acho que. E eu sei que existem outros parâmetros, assim, né? Sim, Porque muitos. tem outras questões, assim, né, que acabam intervindo na questão da mulher autista. E aí é Uhum, muito mais difícil o diagnóstico, né? sim. A maioria das mulheres autistas que eu conheço, das mulheres com um diagnóstico, elas só foram diagnosticadas depois que elas tiveram um filho, e o filho foi diagnosticado com autismo.
Entendi. É, Bem, a live aqui já está terminando, estou nos últimos sim. 20 segundos, mas já quero me despedir de todo mundo. E aí, para quem for de Florianópolis, né, tenho algumas pessoas para indicar e uma delas é o Rodrigo Tramonte. Uhum.